Bom dia, boa tarde, boa noite, químicos e químicas de todo o Brasil. Como vocês estão? No episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, mas que infelizmente é conhecido predominantemente pelo lado ruim, a energia nuclear. Para isso, trouxemos ninguém mais, ninguém menos que a própria energia para ser entrevistada por nós. Além da energia, no nosso podcast temos mais uma vez a presença da Ana, que sou eu, da Carol. Oi, gente! E da Kathleen. Olá! Então chega de papo, chega de enrolação e... roda a vinheta! Plim, plim. Bom, seu primeiro nome é energia e o segundo nuclear, certo? Isso mesmo. Mas o que você é? Bem, é um pouco complexo de dizer quem eu sou, mas basicamente eu sou energia resultante das reações que acontecem no núcleo dos átomos, como a fisão e a fusão nuclear, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. E eu apresento também diversas aplicações, sendo uma das principais a geração de energia elétrica. Bom, já que você é a nossa convidada, então vamos perguntar como é que você foi descoberta? É uma longa história, mas acho que vocês têm tempo pra me escutar, né? Sim, com certeza. Bem, em 1938, uma equipe de pesquisadores descobriu a fisão nuclear. E tenham em mente que minha descoberta, a princípio, originou-se do estudo de fisão e fusão nuclear. Você é bem jovem, não é mesmo? Obrigada, um pouco, né? Sim, e o que é fisão e fusão nuclear? É bem simples. Enquanto na fisão nuclear ocorre a divisão de um núcleo atômico, né, claro, na fusão os núcleos atômicos se unem. Então, em um caso, eles se separam e outro eles se unem. Desculpa. Voltando, né, à minha descoberta, os grandes nomes dessa pesquisa que eu havia comentado, né, foram Otto Hahn, Fritz, Lise e Otto Fritsch. E muitas pessoas estiveram envolvidas, é claro, né, mas como sua pergunta se referia aos grandes nomes, e nessa época os pesquisadores descobriram um elemento de número atômico intermediário, situado em uma amostra de urânio bombardeada, com nêutrons. Sempre essa parte. Mas infelizmente, com a Segunda Guerra Mundial muito próxima, acabaram usando a energia nuclear com outras finalidades, como as bombas atômicas, que causaram, né, grandes desastres. Muito ruim isso, né? Realmente. Mas com o decorrer dos anos foram vindo outras possibilidades que não atingissem tantas pessoas. Sim, com certeza. Mas ainda existe, né? Muitas guerras, muitas pessoas chefes de estados que querem guerrear e usar a sua energia, né? O seu poder. Nossos ouvintes já sabem o que você é, então agora eu vou explicar um pouquinho mais como você funciona, tudo bem? Nossa convidada, a energia nuclear, tem como principal aplicação a geração de eletricidade. Para isso, é preciso que haja reação do núcleo do átomo, que pode acontecer de maneira espontânea ou ser induzida, conforme explica a Eletronuclear, empresa governamental que administra as centrais nucleares do Brasil. A geração de energia elétrica usando os núcleos atômicos se dá no interior das usinas termonucleares, que, como o nome indica, transformam o calor resultante da reação em eletricidade. A principal forma de obter o calor necessário é por meio da quebra do núcleo dos átomos de urânio, processo chamado de fissão nuclear. A fissão, para tal finalidade, se dá de forma controlada devido à instabilidade do núcleo e acontece no interior dos reatores nucleares, principal dispositivo das usinas. O urânio-235 é o principal elemento utilizado como combustível para a geração de energia nuclear. Nossa, muito interessante! Uau! Mas e aí, energia? Quais são suas utilidades? Achei que essa pergunta é muitíssimo interessante, porque até hoje muitas pessoas me associam a algo ruim. Acham que eu tenho só uma função que é a criação de bombas e de destruição, mas não é isso. Na verdade, as bombas atômicas são só uma das minhas funções, uma das minhas utilidades. Vou dar alguns exemplos das minhas utilidades, só para você ver como é algo vasto, não se prende a uma única coisa. Eu sirvo para controle de pragas, acompanhamento de plantas e insetos, para produção de eletricidade, que também é bem conhecida, para medicina nuclear, para exploração espacial e até mesmo para criminologia.
Sem dizer que sirva para a conservação de frutas e a produção de alimentos. Por mais que pareça a princípio um pouco estranho, né? Energia nuclear, produção de alimentos, é um fato. Então é muito importante você fazer essa pergunta, porque acaba mostrando para as pessoas, né? Tirando essa imagem que eu sirvo só para destruição e que eu sou algo perigoso, entende? A gente está muito acostumado a ver que você é de uma forma negativa, como por exemplo com os desastres. Citando eu posso dizer o de Chernobyl, que aconteceu em 1986, na ex-União Soviética. O desastre ocorreu durante um teste do sistema do reator 4 da central... Eita, calma aí, gente. Do reator 4 da central nuclear. Dia 26 de abril de 1986, uma série de explosões liberou na atmosfera terrestre um volume de partículas radioativas 400 vezes maior do que o liberado pela bomba atômica lançada nos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Gente, é muita coisa. Pois é. Mais de 200 km de metros quadrados de terra foram contaminados e a ONU estima que mais de 5.000 ocorrências de câncer na Bielorrússia, na Ucrânia, na Rússia, podem ter tido relação com o desastre. Realmente existem muitos casos de pessoas que me utilizaram de uma forma muito ruim. E tudo isso resulta em desastres horríveis, né? Muitas mortes, muitas doenças. E não somente a minha energia, mas outros tipos de energia também, né? Quando a pessoa estiver usando, né? Estiver manipulando, ou melhor, a pessoa que estiver por trás de tudo isso deve ter muita empatia, muita ética. Caso contrário, coisas como as coisas que aconteceram no passado podem acontecer novamente. Bom, com tantas desvantagens, né, que é esse caso de Chernobyl, quais são as suas vantagens, né? Sem querer desmerecer nenhum tipo de energia, claro, mas a minha energia, ela tem muitos benefícios. Por exemplo, eu não libero nenhum tipo de gás no efeito estufa e exijo pouco espaço para a construção de uma usina. Sem dizer que eu apresento pouco risco no transporte de combustível e a principal coisa, né, que eu acho muito importante é que eu não dependo de nenhum fator climático, como o vento e a chuva. Bom, com algumas perguntas no chat, né, que a gente abre quando a gente tá fazendo o podcast, algumas pessoas perguntaram o que é um catalisador e qual é a sua função. Eu vou explicar um pouquinho o que é o catalisador e a função desse instrumento. Bom, o catalisador é uma substância capaz de acelerar uma reação sem sofrer alteração. Isto é, não é consumido durante a reação. Alguns gases são gerados na queima de combustível. Esses gases, ao passarem pelo catalisador, são transformados em vapor de água e em gases não tóxicos. Isso acontece no conversor catalítico. Existe uma estrutura parecida com uma colmeia de abelha que é composta de duas substâncias químicas, o paládio e o molibdênio. Ih, gente, muito difícil essa palavra, viu? Bem confusa mesmo. Bom, continuando, juntas essas substâncias químicas são somadas à colmeia, que é presente dentro da peça, e realizam a conversão, que é a mudança de estado. Ana, Não, Fica nem aí eu com sabia. uma curiosidade Nossa. pra vocês. Legal. legal, interessante. Bom, encerrando, né, aqui com a nossa energia. Muito obrigada por você ter aceitado participar verdade. aqui do nosso podcast. Muito obrigada eu pela que sua agradeço presença, pelo convite. Sim. Sem você, esse episódio não seria possível. Verdade. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, né? Foi uma honra ter sido convidada aqui para ser entrevistada do episódio, né? Muito obrigada por todas as perguntas, por toda, como posso dizer, por toda a participação também dos ouvintes que fizeram perguntas. Muito obrigada mesmo, minha eterna gratidão. Obrigada a vocês por assistirem, obrigada a vocês por Vocês estarem também aqui são com a nossa gente participação especial, viu, gente? Sim. Em todos os podcasts. no nosso Oxy, um gênio. Êêêê! Obrigada.
Gente, muito obrigada, viu? Dê uma olhada nos nossos outros episódios para ficarem por dentro mais aí do nosso podcast em si. A gente fala muito sobre química e sobre outras matérias também, então fiquem por dentro. É verdade, Tem de você aí ó, que vai fazer FUVEST, Enem. Sim. Então, Roxo e um Gênio tá aqui, gente. Contem sempre com a gente, viu? E deixem sugestões pro episódio. E deixe seu like. Deixa Exatamente. seu like, viu? Tchau, tchau, gente.